PET 5, primeiro ano do ensino médio, segunda semana. Iremos falar agora sobre relação entre perímetros ou entre áreas de triângulos semelhantes. O PET trouxe para a gente um exercício, de exemplo, que pede para determinar a razão de semelhança entre os triângulos ABC e DEF. Os triângulos, quando eles são semelhantes, eles não são do mesmo tamanho. Eles são somente semelhantes, eles são parecidos. Tem ângulos iguais, porém, às vezes pode ter lados, porém, o tamanho não é igual. Então, um exemplo, às vezes o triângulo maior, ele tem uma área de 12 centímetros e o menor, ele tem uma área de 6 centímetros. Então, qual que é a razão aí do maior para o menor? É de 2 vezes. Então, 12, a razão 12 dividido por 6, a razão de 12 para 6, vai dar 2. Então, essa razão é 2. Isso que é a razão, é essa divisão, ok? Então, esses triângulos, eles estão invertidos. Observem que o ângulo verde do ângulo A e o deles são idênticos. Porém, o triângulo DEF, ele está virado. E nós temos que identificar quais são os lados que são proporcionais, tá? Que são semelhantes. Desculpa aí, semelhantes. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa, o ângulo A e o ângulo D, eles são congruentes. Eles são do mesmo tamanho. O ângulo C e o ângulo F também são congruentes. Ok? Agora, então, a partir daí eu posso dizer que os triângulos são semelhantes. Tem dois ângulos iguais, então eles são semelhantes. Agora eu quero descobrir a razão de semelhança deles, que essa letrinha cai, tá? É a razão de semelhança. Eu vou pegar o lado que está de frente para o ângulo A, porque lá o ângulo A é congruente ao ângulo D. Então, nós vamos pegar o lado que está de frente para o A e de frente para o D. Então, o lado 12 está para o lado 4. Então, o lado 9, esse que está entre os dois ângulos, ele está para o 3. Olha lá o 3 entre os dois ângulos também. Assim como o lado 6 está para o lado 2. Então, vamos observar. 12 dividido por 4, eu encontro o quê? 3. 9 dividido por 3, eu encontro o quê? 3. 6 dividido por 2, eu encontro o quê? 3. Observe que todas as vezes que eu fiz uma razão, a resposta deu 3. Então, a razão de semelhança de um triângulo para o outro é 3. Logo, a razão de semelhança do triângulo ABC para o triângulo DEF é igual a 3. O que significa isso? Que o triângulo ABC é 3 vezes maior do que o triângulo DEF. O triângulo DEF é 3 vezes menor do que o triângulo ABC, ok? Agora, o PET ele traz para a gente outro exemplo. Os triângulos 1, 2, 3 são semelhantes. Vamos calcular a razão de semelhança entre os triângulos. Então, eu tenho 3 triângulos aqui. Nós vamos calcular da mesma forma que nós calculamos o primeiro exemplo, na verdade, ele foi um exemplo resolvido, esse aqui, da mesma forma. Então, vamos lá. Nós vamos pegar o triângulo lilás e o triângulo laranja, o triângulo 1 e o triângulo 2. A razão de semelhança de 1 para 2. Como é que vai ficar isso aí? Ok? Então, a minha incógnita aí que a gente vai descobrir, essa razão, vamos ver. Eu tenho que o lado 10, que está de frente para o meu ângulo reto, é idêntico ao lado 5. Então, 10 está para 5, assim como 8 está para 4 e 6 está para 3. Observem que eu peguei os lados iguais, ok? Então, vamos comigo. 10 dividido por 5, 2. 8 dividido por 4, 2. 6 dividido por 3, também 2. Então, a nossa razão de semelhança aqui é igual a 2. Agora, nós vamos fazer a razão de semelhança do triângulo 3 para o triângulo 2. O lado 15 está para o lado 5. Assim como o lado 12 está para o lado 4, assim como o lado 9 está para o 3. Vamos ver. 15 dividido por 5, 3. 12 dividido por 4, 3. 9 dividido por 3,
3. Então, a razão de semelhança aí é 3. Quer dizer que o triângulo 3, né, ele é 3 vezes maior do que o triângulo 2. Agora, a razão de semelhança do triângulo 3 para o 1. A razão aqui nós temos que o lado 15 está para o lado 10, assim como o lado 12 está para o lado 8, assim como o lado 9 está para o lado 6. Então, 15 dividido por 10 não dá o número exato. Se eu simplificar aí por 2, não dá. Por 3 também não dá. Por 5, eu terei 3 meios. Então, se eu simplificar o 12 oitavos, o 9 sextos, também eu irei obter 3 meios, ok? Então, a razão de semelhança é de 3 meios. O triângulo 3 para o triângulo 1, ele é 3 meios maior do que o triângulo 1. Agora, nós vamos ver a razão de semelhança do segundo para o primeiro. Agora, eu vou fazer o inverso. Observem que no primeiro item, eu peguei os números do triângulo 1 para ficar no denominador. Agora, eu vou fazer o inverso, a razão de semelhança do 2 para o 1. Então, vamos ver aqui. Eu vou pegar o 5 está para 10, assim como o 4 está para 8, assim como os 3 está para 6. Observem que ficou o inverso do primeiro. Então, se eu simplificar isso aqui, porque não dá para fazer uma divisão exata, eu terei aqui meio, ok? A razão de semelhança do 2 para o 3. Antes eu tinha feito do 3 para o 2, agora é do 2 para o 3. Eu vou começar com 2 e depois que eu vou para o 3. Então, 5 está para o 15, assim como o 4 está para o 12, como o 3 está para o 9. Não dá para fazer a divisão exata. Se eu fizer a simplificação de cada fração aí, eu irei obter o número 1/3. A razão de semelhança do 1 para o 3, do triângulo 1 para o triângulo 3. 10 está para 15, assim como o 8 está para o 12, assim como o 6 está para o 9. Se eu fizer a simplificação aí, eu terei 2/3. Observe a resposta da direita e da esquerda, que virou o inverso, ok? Então, nós temos aí a razão de semelhança de triângulos semelhantes. Agora, nós iremos fazer um quadro com esses triângulos que são semelhantes e vamos analisar a área e o perímetro. O perímetro é quando eu somo todos os lados do triângulo. Então, eu tenho, primeiro, 10 mais 8 mais 6. Eu tenho 24 de perímetro. Eu tenho aqui no segundo, 3 mais 5 mais 4, 12. No terceiro, eu tenho 15 mais 12 mais 9, 36. Esse é o perímetro. E como fica a área? Para calcular a área, eu devo fazer o quê? A base do triângulo vezes a altura dividido por 2. 8 vezes 6, 48, dividido por 2, 24. No segundo triângulo, 4 vezes 3, 12, dividido por 2, 6. Aqui eu tenho 12 vezes 9, 108, dividido por 2, 54. Então, eu tenho a área, e eu tenho o perímetro e a área, ok? Então, vamos lá. Nós vamos analisar a razão de semelhança de triângulos para triângulos e entre o perímetro e a razão entre as áreas, ok? Então, vamos lá. Eu já pus o quadro aqui. Razão de semelhança do primeiro triângulo para o segundo. Do primeiro para o segundo, nós já fizemos, deu 2. Agora, entre os perímetros, do primeiro para o segundo. O primeiro é 24, o segundo é 12. Então, 24 dividido por 2 deu 12. Olha que interessante. A primeira semelhança também era 2 e a segunda também deu 2. A razão entre as áreas. Se eu pegar a área de 24 e dividir por 6, que é o outro triângulo, né, o segundo, eu vou encontrar 4. Olha que interessante. 2 vezes 2, 4. Será que vai acontecer isso em todos? Vamos observar no terceiro, do terceiro para o segundo. Nós já fizemos essa conta no slide anterior. A razão de semelhança deu 3. Entre os perímetros, o 3... O triângulo 3, ele tem um perímetro de 36. E o triângulo
2, ele tem um perímetro de 12. 36 dividido por 12, 3. Olha que interessante, deu a mesma razão. Entre as áreas, a área do triângulo 3 é 54, sobre a área do segundo triângulo deu 9, né? Então, olha que interessante. 3 vezes 3, 9. As duas razões de semelhança, a primeira semelhança vezes a segunda, eu tenho uma razão entre as áreas também. Do terceiro para o primeiro, nós encontramos 3 meios, desculpe. Entre os perímetros, eu fazendo a simplificação aí, porque não dá uma conta exata, dá o mesmo valor. Então, entre as áreas, eu vou encontrar 9 quartos, simplificando. Observe, se eu pegar as duas frações, 3 meios, multiplicar pela 3 meios, eu vou encontrar 4 nonos. Está completamente relacionada uma com a outra. Então, do triângulo 2 para o triângulo 1, eu encontrei meio. Entre os perímetros, simplificando aí os perímetros, eu encontrei meio também. E entre as áreas do triângulo 2 para o 1, simplificando, eu vou encontrar 1/4. 1/4 é exatamente meio vezes meio, que eu vou ter 1/4. Agora, do triângulo 2 para o triângulo 3, que é 1/3. Isso eu estou pegando do slide anterior, tá? Entre os perímetros, simplificando, eu terei 1/3 também. E entre as áreas, simplificando aí, né, essa fração, eu terei 1/9. Observe que se eu tiver 1/3 vezes 1/3, eu terei 1/9. De 1 para 3, do triângulo 1 para o triângulo 3, nós tínhamos obtido 2/3. Na razão, entre os perímetros aí, simplificando esses perímetros, essa razão, também encontro 2/3. E entre as áreas, eu vou encontrar 4/9. Observe que 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 2/3 vezes 2/3, 4/9. A partir dos dados acima, é possível observar que a razão entre os perímetros é igual à razão de semelhança. Ok. E que as áreas é igual ao quadrado da razão de semelhança. Realmente, a razão de semelhança deu 2. E entre as áreas deu 4. 2 ao quadrado, 4. E assim consecutivamente. Podemos analisar nesse slide aqui. No próximo, temos um exemplo. A figura mostra o suporte lateral de um equipamento de ginástica, sendo o segmento AB mede 80 centímetros. O segmento AD mede 120 centímetros. O perímetro do triângulo ABC mede 260 centímetros. O segmento BC e DE são paralelos. Qual é o perímetro do triângulo ADE em centímetros? Então, nós temos aqui a área do triângulo ABC. Nós não temos do triângulo ADE. Eles são paralelos, são triângulos semelhantes e nós vamos encontrar essa razão de semelhança aí, ok? Como eu vou calcular essa razão de semelhança? Eu vou pegar o lado AD, que é semelhante ao lado AB. AD é igual ao AB, ok? Que é igual também ao lado 120, o AD mede 120, e o lado AB mede 80, ok? Então, a partir daí, a gente vai fazer o quê? Simplificar, fazer essa divisão. Então, eu encontrei que 120 dividido por 80 é igual a meio. Eu deixei assim para encontrar o valor inteiro, ok? Podia deixar em fração também, mas eu deixei vírgula porque eu queria um valor inteiro. Então, vamos lá. Eu já encontrei a razão de semelhança, tá certo? Calcular o perímetro dos triângulos ADF, ficou faltando um Dzinho aí. Vamos multiplicar o perímetro de ABC pela razão de semelhança. Então, vamos lá. O perímetro do triângulo ADE é igual ao perímetro do triângulo ABC vezes a razão de semelhança. Ok? Então, ó, calcular o perímetro do triângulo ADE. Como? Vamos multiplicar o perímetro do triângulo ABC pela razão de semelhança. Foi isso que está descrito aí. Então, eu peguei, né, o perímetro do ABC, eu ainda não coloquei, só escrevi, vezes a razão de semelhança. O que vai dar isso aí? O perímetro de ABC,
ele está dizendo aqui no exercício que é 260 centímetros. Vezes 1,5, nós teremos que o perímetro de ADE é igual a 390 centímetros. Simples assim. Então, já encontramos aí a resposta do exemplo número 2. Exemplo número 3. Dois triângulos são semelhantes e a razão de semelhança entre eles é 4. Se a área do triângulo menor mede 10 centímetros quadrados, qual é a medida da área do triângulo maior? Então, eu tenho a área do triângulo maior que eu quero descobrir. Vou colocar aqui é x. Não sei quem que é, então vou pôr x. O triângulo menor é 10 centímetros quadrados. Vamos a razão entre as áreas. Vamos aplicar essa. Nós sabemos que a razão entre as áreas é igual ao quadrado da razão. Então, vamos lá. A razão entre as áreas do triângulo maior, x, e do menor, 10 centímetros ao quadrado. É igual ao quadrado da razão de semelhança. Se a razão de semelhança é 4, então será 4 ao quadrado. Eu vou multiplicar, né, o 10 por 4 ao quadrado. Então, nós teremos 10 vezes 4 ao quadrado, 10 vezes 16, 4 ao quadrado, 16. Então, 16 vezes 10, 160 centímetros quadrados. Quer dizer que a área do triângulo maior é 160 centímetros quadrados, ok? Espero que você tenha compreendido, que tenha te ajudado. Qualquer dúvida, pode deixar aí no comentário, ok?